Um artista é um criador de belas coisas. Revelar a arte ocultando o artista é o fim da arte. Crítico é aquele que pode traduzir de outra forma ou com processos novos a impressão deixada pelas belas coisas. A autobiografia é ao mesmo tempo a mais alta e a mais baixa das formas da crítica. Aqueles que encontram intenções feias nas belas coisas são corrompidos sem sedução, e isso é um crime. Os que acham belas intenções nas belas coisas são cultivados. Esses têm esperança. Para os eleitos, é que as belas coisas significam simplesmente a beleza. Um livro não é moral ou imoral. É bem ou mal escrito, é estudo. O desdém do século XIX pelo realismo parece a raiva de Caliban vindo da própria face em um espelho. O desdém do século XIX pelo romantismo parece a raiva de Caliban. Desculpa, é porque está repetido aqui. A vida moral do homem forma uma parte do assunto do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. O artista não deseja provar nada, mesmo as coisas verdadeiras podem ser provadas. O artista não tem simpatias éticas. A simpatia moral em um artista traz o maneirismo imperdoável do estilo. O artista vê e pode exprimir tudo. Para o artista, pensamento e linguagem são instrumentos de uma arte. O vício e a virtude são materiais. Do ponto de vista da forma, a música é o tipo das artes. Do ponto de vista da sensação, é a profissão do comediante. Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Aqueles que procuram ver por baixo da superfície fazem-no por conta e risco. O mesmo acontece aos que tentam penetrar o símbolo. É o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. A diversidade de opiniões a respeito de uma obra de arte mostra que essa obra é nova, complexa e viável. Quando os críticos diferem, o artista está de acordo consigo mesmo. Podemos perdoar um homem ter feito uma coisa útil enquanto ele não admira. A única desculpa de ter feito uma coisa inútil é admirá-la intensamente. A arte é completamente inútil. Oscar Wilde. Nota do tradutor. O retrato de Dorian Gray apareceu na Lippincott Magazine em 1890. Foi de súbito o maior escândalo literário de que há memória. Os jornais, em uma crise de furor inaudito, diziam do romance os maiores horrores e, consequentemente, diziam também do autor. Oscar Wilde escreveu várias cartas aos jornais em resposta aos ataques. O romance apareceu em volume com o maior número de capítulos e com muitos cortes. Asseguro que Pater, o grande espírito dos retratos imaginários, que escreveu um artigo de louvor ao romance, corrigiu com Wilde as provas do livro. Os pormenores da história da vida de O Retrato de Dorian Gray, artigos, ataques, respostas, foram publicados pelo editor Mason sob o título Arte e Moralidade. O livro deu uma exasperante fama a Oscar Wilde. O admirável artista teve que escrever para outra edição, o prefácio, que é sua teoria da arte e uma resposta em epígrafe à obtusidade da crítica. Em 1895, no seu processo, Dorian Gray voltou ao escândalo. Lera no tribunal vários trechos da edição de Lippincott, interrogando Wilde a respeito. Ele foi quase sempre esplendidamente impertinente. Apenas foi suficientemente menos para que Dorian Gray pudesse parecer uma confissão. Essa confissão seria, em todo caso, uma antecipação. Quando o pai de Lord Alfredo Douglas deixou no clube um bilhete dizendo que Wilde posava de vicioso e comprometia o filho. Quando Lord Alfredo Douglas, belo, tão belo que parecia ter 16 anos, tendo 20 e tantos, exigiu que Wilde processasse o pai, para pregar uma peça no pai que se divorciara da esposa.
quando rebentou o desastre que levou Wilde à prisão. O romance O Retrato de Dorian Gray já estava escrito havia 5 anos. E é público que Lord Alfredo Douglas conheceu Oscar Wilde muito tempo depois de o romance aparecer. De resto, tudo quanto Wilde escreveu era a história do que se iria dar. E ninguém sabe dos 3 personagens principais do romance: Dorian, Lord Henry e Basil. Quem é Wilde? São os 3 de certo. Os horrores contra esse livro fascinante nada adiantaram, porém. O Retrato de Dorian Gray é, há 30 anos, o livro de ficção mais sensacional da Terra. Sua sedução persiste, é cada vez maior. Hoje passou a ser o credo de uma estética nova da Terra inteira, porque Dorian Gray foi traduzido como Salomé em todas as línguas. Achei necessário traduzir a esplêndida obra para o português. A tradução, por circunstâncias independentes da minha vontade, esteve 8 ou 9 anos em provas. Ao revê-la, senti ainda útil publicá-la. Dorian Gray é um dos mais belos livros. É integralmente belo. Traduzir é servir. Consequentemente, trabalho de inferiores. Nunca um homem de espírito traduz senão quando a sua admiração é culminante. Ainda assim traduz mal, sempre mal. A tradução tem o perdão de ser uma dádiva generosa apenas. Traduzi Oscar Wilde como um presente a quantos só podem ler na nossa língua. Esses, através dos defeitos da tradução, serão tocados do inebriante clarão da beleza. Não é quanto basta a generosidade do trabalho? João do Rio, Londres, 1919.